Bom dia, segundo ano. Tudo bem? Como é que vocês estão? E o final de semana? Foi tudo tranquilo? Estamos começando mais uma semana e também mais um mês, o mês de junho. Estão preparados para mais uma semana de aula? Vamos começar nossa aula agradecendo ao Pai do Céu por mais uma semana. Que seja uma semana de muita paz, muita saúde, proteção e livramento. Vamos começar nossa aula estudando combinação de possibilidades. Vamos ver combinando possibilidades, certo? Vamos ver aqui. Nós temos as opções de lanche. Nós temos um refrigerante e um suco. Temos acompanhando a batata frita, a pipoca e um sanduíche. Nada saudável, né? Mas vamos ver aqui. Eu tenho essas três opções de lanche, certo? Então, eu tenho suco e tenho um guaraná. Eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de variar meu lanche. Eu só tenho essas duas opções de suco e líquido, né? Eu só tenho a opção de refrigerante e suco, refrigerante e o suco. E eu tenho a batata, a pipoca e o sanduíche. Então, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho aqui, quantas opções. Eu posso pegar o suco com sanduíche, é uma opção. O suco com a pipoca, outra opção. O suco com a batata frita, outra opção, não é? Eu posso pegar o refrigerante com a pipoca, com a batata, é uma opção. O refrigerante com a pipoca é outra possibilidade. E o refrigerante com o sanduíche também é outra opção, certo? Então, eu vou colar aqui para vocês verem. Eu tenho o suco e tenho o refrigerante, certo? Então, como é que eu vou variar meu lanche? Suco com batata, o suco com a pipoca e o suco com o sanduíche. Lembrando que é só um exemplo, prefira os alimentos naturais, né? Frutas, suco natural, melhor do que suco industrializado. Vamos ver aqui. Então, eu tenho o suco que eu posso comer com a batata. Aqui é uma opção. O suco com a pipoca, já é outra opção. E o suco com sanduíche. Aqui eu tenho três opções de lanche. Agora, eu não quero suco, eu quero refrigerante. Então, vai ser o refrigerante com a batata, o refrigerante com a pipoca e o refrigerante com o sanduíche. Certo? Então, bem, eu quero saber quantas opções eu tenho aqui com esses dois líquidos e os três alimentos aqui. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma multiplicação. Quantos líquidos? 2, né? O guaraná e o suco. Então, eu tenho 2 vezes 3, que é 3 tipos de lanche, ó. 1, 2, 3. Então, para ver quantas possibilidades eu tenho aqui, é só multiplicar. 2, que é o guaraná e o suco, e 3, que é a batata, a pipoca e o sanduíche. Então, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades de lanche. 6 possibilidades de lanche. O que foi que eu fiz? Usei a multiplicação. Né? No livro de vocês, tem assim. Mariana foi a uma sorveteria e não sabia qual sorvete e cobertura escolher. Ela tem aqui os sorvetes de morango, chocolate, flocos e creme. Ela tem 4 tipos de sorvete, né? 4 sabores. E cobertura ela tem 2, chocolate e baunilha. Como é que ela vai fazer? Ela pode optar por morango, o sabor morango, com a cobertura de chocolate, ou morango com baunilha, não é? Ela pode escolher flocos com chocolate
ou flocos com baunilha. Ela pode escolher o sorvete de chocolate com cobertura de chocolate e chocolate com cobertura de baunilha. Ou então sorvete de creme com cobertura de chocolate e creme com cobertura de baunilha, certo? Aqui nós temos a tabela. Então, o que foi que Mariana fez? Ela vai fazer a multiplicação. Quantas coberturas? 2. Quantos tipos de sorvetes? 4. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, aqui ela tem 8 possibilidades de variar o lanche, não é? Ela pode escolher qualquer um desse sabor com qualquer uma dessas coberturas. Então, 2 são as coberturas e 4 é o tipo de sorvete que tem. Então, 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho a tabela. Vamos ver outro exemplo aqui também no livro. Fernando ganhou de presente de aniversário 3 bermudas e 3 camisetas. 3 bermudas e 3 camisetas. Ele pode variar, não é? Aqui ele pegou a bermuda preta com a camisa vermelha, é uma opção. A bermuda preta com a blusa azul já é outra opção. A bermuda preta com a blusa amarela. Então, com essa bermuda, só uma bermuda e 3 camisas, ele tem 3 opções de vestir diferente. Ele tem outra bermuda, então ele pode pegar essa bermuda com a blusa vermelha, esta com a blusa azul e esta com a blusa amarela. Uma bermuda azul, essa bermuda azul com a vermelha, a bermuda azul com a blusa azul e a bermuda azul com a camisa amarela. Então, 3 bermudas e 3 camisas. O que é que ele vai fazer? Quantas bermudas? 3. Quantas camisas? 3. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, ele tem 9 opções de mudar de roupa, certo? Pronto, então tem 9 possibilidades aí diferentes. Pronto, vamos ver agora aqui ainda multiplicação. Vamos lá. Eu tenho aqui um retângulo. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 quadradinhos. Aí eu conto aqui, aqui. Esse daqui eu conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não preciso contar quadradinho por quadradinho, né? É só multiplicar. Coluna vezes linha. Então, aqui nessa coluna tem 1, 2, 3, 4. Vezes quantos quadradinhos tem nessa linha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 vezes 5, 20. Quer dizer que é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes. Se eu trocar aqui, 4 vezes 5, é a mesma coisa que 5 vezes 4. O resultado é o mesmo, certo? 4 vezes 5. Vamos ver essa outra. Quantas colunas tem? Lembrando que coluna é assim e linha é assim. Quantas colunas eu tenho? 1, 2. Eu tenho 2 colunas. Agora, quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu multiplico. 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 2 também é 10. Só fiz trocar os fatores, certo? Vamos ver agora esse aqui. Como é coluna, essa posição. Então, quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 colunas. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3. Então, 4 vezes 3, 12. Ou 3 vezes 4, 12. Certo? Pronto, vamos ver agora aqui.
Quantas linhas aqui eu tenho de brigadeiros? Eu tenho quantas linhas? Lembrando que linha é nessa posição. Eu tenho duas linhas, né? Uma, duas. Eu tenho duas linhas. Em cada linha tem quantos docinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 docinhos. Agora, quantas colunas eu tenho? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 colunas. Cada coluna tem quantos docinhos? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, cada coluna tem 2 docinhos. Então, como é que vai ficar a multiplicação? Quantas filas tem aqui? 1, 2. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 5, 10. E se eu disser 5 vezes 2, também é 10. Certo? Vamos ver agora aqui. Eu tenho um conjunto de peões, certo? Tem aqui um. Vamos lá. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 linhas com quantos peões? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos ver as colunas. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 colunas. Quantos peões tem em cada coluna? 1, 2, 3, 4. Então, a multiplicação vai ficar 1, 2, 3, 4, vezes 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, 20, que é a mesma coisa que 5 vezes 4. Só fiz trocar os fatores, ó. A resposta é o mesmo, que aqui é o produto. Lembrando, isso aqui, ó, são as linhas. 1, 2, 3, 4. E nessa posição são as colunas. Ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui chocolate. Certo? Vamos fazer aqui para a gente descobrir a multiplicação. Pronto. Eu quero saber quantas colunas eu tenho aqui. Eu tenho 2. Uma coluna, 2 colunas, não é? Uma coluna, 2 colunas. Agora, quantas filas? 1, 2, 3, 4. Então, qual é a multiplicação que vai ficar? 1, 2, então 2, 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes 4, 8. Vamos colocar mais. Vamos ver aqui. Ver se dá direitinho aqui para vocês verem. Pronto? Vamos ver quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 colunas, certo? Agora, quantas filas? Vamos ver quantas filas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 colunas, 1, 2, 3 e 5 filas. Então, qual é a multiplicação? 1, 2, 3, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5. Então, aqui tem 15 chocolates. Vamos colocar mais. Vou fazer o contrário, por causa do espaço. Vamos ver se cabe assim. Pronto. Vamos ver agora, está tudo organizado. Vamos ver quantas colunas eu tenho. Quem sabe? Aqui eu tenho 5 colunas. 1,
2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 colunas, certo? 5 colunas. Agora, quantas filas? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 colunas e 4 filas. Nessa fila aqui tem quantos chocolates? 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5. Na terceira, 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada fila eu tenho 5 chocolates. Então, para fazer a multiplicação, eu vou multiplicar coluna vezes linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos chocolates tem? Quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 5 vezes 4, né? 5 vezes 4. Então, aqui ao todo tem 20 chocolates. Não precisa contar 1, 2, 3, 4 até 20. Né? Você conta quantos tem aqui e quantos tem na linha, certo? Pronto. Então, agora vocês vão responder a atividade das páginas 42 e 43, certo? Tchau e até a próxima aula.